enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vive está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz, e verei que lá em plena glória, vitorioso, vive e reina meu Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vive está. É o programa Você Pode Ser Feliz, que inicia esse bloco falando dessa vitória própria de Jesus, que sempre está ressuscitado e vivo na nossa vida, principalmente quando a gente começa a viver plenamente, como no nosso caso agora, esse mistério do tempo pascal. Jesus que se faz sempre presente porque ama a cada um de nós e se entregou por todos nós. É essa entrega que nos dá hoje a certeza dessa vitória de Jesus sobre a morte e também a vitória de todos nós sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos sofrimentos, a capacidade por isso que nós temos de sempre superar todas as adversidades, tudo aquilo que às vezes nos impede de chegar até o próprio Deus. E por causa disso nós vamos lembrar também todas aquelas pessoas que colocam as suas intenções nesta manhã de hoje. Como, por exemplo, a nossa irmã Sandra Maria dos Santos, ela é de São Paulo, capital, e ela pede oração por ela mesma, pelo seu filho João, aliás, pelo seu filho Henrique, por todos os seus familiares. E gostaria de agradecer de maneira muito especial a nossa irmã Sandra, porque ela tornou-se uma sócia evangelizadora aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Também a Maria de Lourdes Martins, de São Paulo, capital, tornou-se uma nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe. E ela pede de maneira muito simples, oração por toda a sua família. Vamos rezar sim. A Mônica Michels, ela é do Rio do Sul, em Santa Catarina. Ela pede oração por ela mesma, pela sua saúde, pede também pela cura de Ariadne e por todos os seus familiares. E ela tornou-se também nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe também cada vez mais. Clarice Pitarello Vizelli, de Campinas, interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, por sua saúde e também por todos os seus familiares. Geralda Augusta Maia, de Campinas, interior de São Paulo, pede oração pelo aniversário hoje, junto comigo, do Paulo Henrique. Pede também pela saúde de Geraldo e família, pede pela recuperação do acidente de Paulo e pela libertação do seu filho Geraldo. Claro, quando a gente sempre apresenta as intenções dos nossos irmãos, a gente reza junto, porque a gente acredita sim que Deus olha e intercede por todos nós. Daqui a pouco a gente continua lendo todos esses nossos pedidos, porque, claro, a graça de Deus sempre vai estar com cada um deles, independente de a gente ler os nomes ou não, mas a graça de Deus está com eles. Gostaria de, já no início desse bloco, lembrar a você da nossa revista Brasil Cristão, mas não só pela revista, mas por todos os artigos que estão contidos nessa revista, que nos ajudam a viver, por exemplo, na nossa igreja pela catequese, pela formação, pela doutrina, tudo aquilo que é importante para nós. E quando nós falamos da revista Brasil Cristão, nós falamos, eu diria, de maneira muito especial,
de um veículo não só de comunicação, mas que nos ajuda a levar as outras pessoas à palavra de Deus, porque ali a gente encontra muita coisa. Por isso, você que é sócio evangelizador, recebeu a revista Brasil Cristão, recebeu também esse pôster do Jesus misericordioso. Atrás dele tem a consagração, e a gente vai ler, aliás, vai rezar daqui a pouco sobre isso. Você que não é sócio ainda, seria muito importante que você tornasse o sócio, como fizeram as nossas irmãs, e que apresentaram diante de Deus também todas as suas intenções, todos os seus pedidos. E, claro, a partir de tudo isso, a gente vai rezar nesta manhã de hoje. E, claro, por falar em rezar e refletir, como eu apresentei no início do nosso bloco, nós vamos conversar sobre o tempo pascal. Né? Por que isso é importante para nós? O que isso tem a ver com a sua vida como católico, como cristão, que vive plenamente a partir desta ressurreição de Jesus? E para isso, tem a presença aqui do Padre Floriano. Seja bem-vindo, Padre. Bom dia para o senhor. Bom dia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui. É um prazer. Você pode ser feliz, tá bom? É um prazer. Pode sentar, por favor. O senhor é aqui de Valinhos mesmo, onde está a sede da Associação do Senhor Jesus. Qual paróquia, Padre? Paróquia São José de Anchieta. É, São José de Anchieta. Como foi a sua celebração da Páscoa, o Tríduo Pascal? Foi muito intensa, muito participativa também. E sempre é uma experiência nova. Todos os anos, né? Por mais que sejam as mesmas celebrações, né? A gente sempre tem... Exatamente, é isso que eu digo. Já foram 6 anos celebrando a Páscoa e é sempre uma experiência nova. Agora, o senhor desculpa a pergunta. É 6 anos por causa da paróquia, 6 anos de... Padre. De padre, 6 anos de padre. 6 anos de padre. Realizado, 6 então. Páscoas. 6 Páscoas. Está realizado no trabalho... Sim, muito feliz. De pastorear o povo de Deus. Muito feliz. Graças a Deus. Eu tenho 20 anos de padre. Daqui a pouco, em dezembro, 21, com a graça de Deus, né? E você sabe que hoje, inclusive, eu estava... Quando acordei, lembrando que hoje era meu aniversário, eu fiz tive o seguinte pensamento, porque sentei na cama e pensei assim, 47 anos de vida, 20 anos de sacerdócio, quase 21 anos de sacerdócio, e pensei assim, primeira frase que me veio, o sacerdócio me consome, mas me realiza. Quando eu digo consumir, é no sentido de gastar mesmo a vida, né? Então, acho que nos seus 6 anos de padre, também eu acho que você deve ter tido essa mesma percepção, né? Sem dúvida. Esse sacerdócio que consome a nossa vida, mas não se realiza, né? De fato, Padre Air, eu sempre costumo dizer, a pessoa ela só é feliz quando ela gasta a sua vida por uma causa, por uma grande causa. Porque a nossa vida ela é feita para isso, para servir. E assim, quando o senhor pensou no sacerdócio, eu quero ser padre, qual foi a primeira coisa, assim, o senhor achou que isso seria possível de se realizar? Já era algo na sua vida desde criança? Como que era isso? Desde criança, porque eu tinha 7 anos, mais ou menos, eu fui ser coroinha. Então eu olhei para o padre... Aos 7 anos de idade? Aos 7 anos. Eu olhei para o padre... Aquele padre já com uma certa idade, místico, apaixonado por Nosso Senhor. Olhei e disse, eu vou ser padre. Nossa, que bom. No primeiro momento, assim, no primeiro momento. Depois, claro, né? Todo discernimento. Todo discernimento. Na adolescência, eu até me afastei um pouquinho da igreja, fui fazer outras coisas. Mas este chamado sempre permaneceu. É um mistério, né? Quando perguntam sobre a vocação, eu digo, é uma experiência muito forte, nós não conseguimos explicar. Não tem como explicar mesmo, né? Agora, claro, o fato da minha mãe me levar para a igreja, para ser coroinha, isso ajuda a perceber o chamado. Mas explicar... Eu acho que quando a gente tenta explicar, a gente perde um pouco, você não acha? Porque foge é a mesma um pouco coisa querer explicar o amor. Né? Foge das palavras disso. Foge, né? A definição em palavras humanas não tem. Claro, é importante que o senhor está realizado nesses 6 anos de sacerdócio, sem dúvida. À frente dessa comunidade. Quanto tempo o senhor está na paróquia? 1 ano e 7 meses, mais ou menos. Estou colaborando com o pároco, Sim. que é o padre Rogério Cancian. Estou aqui em Valinhos neste tempo, 1 ano e 7 meses, muito feliz aqui.
Que bom. Porque é um povo bastante católico, né? Valinhos, Vinhedo, gente de igreja. Muito bom isso, né? Muito bom. Que bom. Hoje nós vamos conversar sobre essa questão da Páscoa, né? E, assim, todas as vezes que a gente fala, por exemplo, da Quaresma, a gente sempre tem algumas coisas muito definidas para a gente até, né? Olha, nós sabemos que temos que nos penitenciar, temos jejuns, várias coisas que são próprias deste tempo, não é? Agora, quando fala tempo pascal, a gente se perde um pouco. E perde que eu digo assim, e agora, o que a gente vai oferecer para o povo? Se a gente ofereceu penitência, confissão, o que a gente oferece na Páscoa? Então, eu acho que seria muito importante que a gente ajudasse as pessoas que estão em casa a perceberem que a Páscoa é um tempo bonito de reflexão sobre essa ressurreição de Jesus. E isso tem muito significado na nossa vida, não é? Sem dúvida. É o sentido da nossa existência. Eu costumo dizer que na oitava pascal, no tempo pascal, nós precisamos reviver esta consciência de que vamos ressuscitar. E de que em Cristo nós já temos a vida eterna. Não é? Porque senão, de fato, nós podemos cair num vazio. Tanto sacrifício, 40 dias, confissão. E agora que chega a Páscoa, tempo pascal, nós parece que dá uma esfriada, né? Ficamos frios, perde aquele ânimo, aquela eu não sei se na sua celebrativa. comunidade, mas assim, dá a impressão de que, na minha não, porque pensamos agora esse ano, mas dá essa impressão de que há um vazio para as pessoas, não é? Não sei, Nando, se na sua comunidade, no seu trabalho, se você percebe isso também. Quando a gente começa a trabalhar essa questão do tempo pascal, como a Quaresma é muito intensa, dá essa impressão de que está faltando falar sobre... Não deveria ser, né? Não deveria ser. Eu fiz uma... até no programa da semana passada me veio uma inspiração, né? Nós vivemos o Tríduo Pascal, na verdade, é uma celebração liturgicamente como se fossem 3 celebrações em uma só, não é? Sim. Vocês me corrigem se eu estiver errado. E eu comecei a meditar sobre a dinâmica desse tríduo, né? Como Jesus, desde a quinta-feira, estando com os discípulos, a confraternização, depois vem a sexta, vem o sábado, o silêncio, toda essa dinâmica, e eu fiquei trazendo isso para a minha vida e para a nossa vida no geral. Falei, nossa, como a nossa vida é dinâmica, mas no fim é a ressurreição. No fim é essa fé que fica. E esse tempo que nós estamos vivendo deveria ser para ver a graça, né? Nós vivemos todo aquele tempo intenso também de dor, de silêncio de Jesus, mas a ressurreição nós vamos agora até Pentecostes, até a festa de Pentecostes é tempo de se alegrar. É tempo de festa mesmo, né? E até antigamente o povo cumprimentava na rua, era assim, né? Cristo ressuscitou, e respondiam verdadeiramente, Cristo ressuscitou. Então não deveria ser, né? Deveríamos estar em constante festa e também preparação agora para receber o Espírito Santo, né? E a gente vai ver também que como que hoje, a partir até do evangelho de hoje, vai falar dos discípulos de Emaús, né? O coração que ardia, esses discípulos, Jesus que se dá a conhecer. Então eu vejo que esse tempo agora é Jesus se dando a conhecer aos seus apóstolos, né? Como aconteceu também nas primeiras comunidades ali, essas conversões mesmo do Cristo ressuscitado. Enfim, na minha comunidade, eu agora mudei recentemente, depois que eu me casei, então eu estou ainda me achando numa nova comunidade. Eu participo todos os dias na Santa Missa no Santuário São Judas Tadeu, lá em São Paulo. Tá. Mas santuário também é um pouco diferente, né, da paróquia. É uma outra organização, uma outra mística, diferença. né? Outra mística, mas uma outra organização, são mais peregrinos que vão. São mais peregrinos, né? Então hoje eu não tenho mais a mesma, eu não consigo ter essa percepção por ter saído já da minha paróquia ali. Na minha paróquia eu conseguiria falar, olha, padre, realmente na minha paróquia eu senti isso também. Mas no santuário não dá, é muito dinâmico e o público muda muito, né? Muda. Agora, você, Nando, disse uma coisa, ele comentou sobre o discípulo de Emaús. Hoje, por exemplo, eu celebrei pela manhã também, e discípulo de Emaús, no Evangelho, e nós temos um VT, inclusive, acho que a gente podia até já ver esse VT, porque, claro, a maioria das pessoas, ou quase todas, ou se não todas, conhecem essa passagem bíblica. Mas vamos acompanhar eu diria, essa citação sobre Emaús, para a gente entender um pouco mais, ou para compreender um pouco melhor a nossa reflexão sobre essa questão da Páscoa. Acompanhe comigo. 2 discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém.
Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Posso caminhar com vocês? Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou. O que é que vocês andam conversando durante o caminho? Um deles, chamado Cleofas, respondeu. Você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Como você não sabe o que aconteceu? Jesus, o Nazareno, um profeta poderoso, de ações e palavras, diante de Deus e todo o povo. Os nossos chefes, os sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para que ele fosse condenado à morte. E o crucificaram. Nós pensávamos que ele fosse o Messias. Mas já faz 3 dias tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram e disseram que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Nossos amigos foram no túmulo e voltaram dizendo as mesmas coisas que as mulheres tinham dito. Mas ninguém viu Jesus. Como vocês custam a entender? Como vocês demoram para entender as palavras dos profetas? Será que o Messias não devia ter sofrido tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eu vou seguir em frente. Espere. Fique conosco. Já está tarde e a noite vem chegando. Vamos comer. Então Jesus entrou para ficar com eles. Bendito seja Deus pelo alimento que do vosso amor nós recebemos. Quando Jesus partiu o pão, os olhos dos discípulos se abriram e o reconheceram. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Jesus! Não estava nosso coração ardendo quando ele falava as Escrituras pelo caminho? Claro! Vamos avisar os outros! Rápido! Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho
e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Aliás, esse evangelho de hoje, ele é muito significativo para nós, né? Aliás, toda a palavra de Deus, ela é importante para nós. Mas esse evangelho, ele como trata dessa questão da ressurreição de uma maneira tão bonita, tão presente na vida desses discípulos, a gente até se emociona com isso. Porque Jesus se manifesta, eles percebem essa manifestação de Jesus depois, né? E o que o senhor percebe desse evangelho, padre, dessa citação que nós acabamos de ver? Aliás, uma dramaturgia muito bonita, né? Uma fotografia muito bem feita, tudo muito... Sim. Algo bonito. Que me chama a atenção é quando o evangelista São Lucas diz que eles estavam como que cegos. Porque as pessoas perguntam, padre, por que eles não reconheceram Jesus? Jesus ficou diferente depois de haver ressuscitado? Na verdade, o problema não está em Jesus, mas está neles, não é? Então, às vezes, padre Air, nós precisamos também perceber, ter consciência do nosso estado. Como está meu coração, como está minha mentalidade, para eu poder ver o Cristo ressuscitado. Então, essa parte do relato dos discípulos de Emaús é muito interessante, porque quantas pessoas estão como cegas. E não conseguem mesmo perceber. E né? não conseguem porque perceber. Eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de, nas coisas mais simples da vida, perceber a ação de Deus, não é? Exatamente. Através até das outras pessoas, né? Pessoas com as quais você trabalha, por exemplo, tem-se essa dificuldade. A pessoa pode, de fato, ser essa manifestação de Jesus ou testemunhar, dizendo de outra maneira, esta ressurreição de Jesus através daquilo que elas fazem, né? Já que eu fui ordenado padre, eu comecei a ler muita coisa do Papa Emérito, Papa Bento XVI. Uma coisa que me chamou muita atenção é a teologia dos sinais. Certamente o senhor deve ter lido. E o Papa Bento, Papa Emérito, ele disse que sempre viu Deus nos sinais. Uma frase bonita dele. Isso, né? Não há um dia sequer que eu não tenha visto o Senhor. Pelos seus sinais. Coisa simples, mas a pessoa ela está com os olhos abertos, ela está atenta para perceber que é o Senhor que está aí, nos acontecimentos, e isso é maravilhoso, né? Ter essa sensibilidade, ter os olhos abertos para ver, porque nós amamos o Cristo, isso é fato, Ele é tudo para nós, Ele é quem nos dá vida eterna, então nós queremos ter uma comunicação com Ele. Então, se nós temos essa percepção de que o Senhor está aí, o Senhor se comunica conosco, é maravilhoso. Como o Senhor disse, né? Cada pessoa com a qual conversamos, em nosso trabalho, ao sairmos de casa, é que as pessoas, até nós às vezes, todo o estresse, a correria, toda a confusão do dia a dia, confusão, nos impede, né? O nos trânsito, nós perdemos essa sensibilidade, né? Sem dúvida. Mas a gente precisa resgatar isso, né? Aproveitando principalmente esse tempo pascal disso. Olha só, estamos conversando aqui com o padre Floriano, que é aqui de Valinhos, né? Que veio estar conosco aqui para a gente bater esse papo sobre o tempo pascal, como que isso pode nos ajudar, pode fortalecer a nossa própria fé, aliás, dar constância à nossa própria fé. Daqui a pouco a gente já volta, a gente vai para o intervalo, com o Nando nos abrilhantando com a sua música, daqui a pouco a gente volta, é um instantezinho só, até lá. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor.
sem mesmo esperar.